Foi só um sanduíche na barriga, né? Então dá para aguentar o resto do dia. Vamos focar no chopp que tem no final do dia, né? Na palestra da SCI, eu não entendi muita coisa que ele falou, mas eu foquei no que ele falou Oktoberfest no final do dia. Então, estou brincando. Gente, fiquei feliz aqui de ver algumas segundas gerações aqui, né? É importante a gente saber também fazer a passagem de bastão para a segunda geração. Pô, Thiago, mas eu não tenho uma segunda geração. Cara, então desenvolve uma. Não estou falando fazer filho, sem nota fiscal, esse tipo de coisa, não. Né? É encontrar um empreendedor interno que tenha fôlego para te ajudar. Né? Pô, Thiago, robô, por onde é que eu começo? Cara, como é que eu começo? Gente, ninguém levanta peso sem musculatura. Né? Você já viu na academia? Às vezes até acontece, né? Você está na academia, né? Levantando bem aqui, que a magrinha levanta mais peso que você, né? Isso de vez em quando acontece. Mas não, isso não é regra geral, né? Regra geral é o seguinte, para levantar peso tem que ter musculatura. Tá, e como é que a gente cria musculatura? Bom, na medida do possível, tendo gente. Né? Eu não tenho condições de pagar um profissional de marketing. Paga um estagiário. Né? No nosso YouTube da rede, tem uma palestra do Edson Rigonati. O Edson Rigonati é o cara que investiu na OMI, investiu na Resultados Digitais e tem boas empresas investidas no portfólio dele. Um cara sensacional. Ele fez uma palestra uma vez na Assembleia da Rede, que foi uma palestra daquelas palestras que ninguém pisca. Eu olhei assim, e a gente, entendeu? A minha velha guarda ficou assim, meia hora com o computador travado, sabe, naquela tela assim, parado. Precisei reiniciar o meu pessoal umas 10 vezes para ver se eles pegavam. Mas ele falou, olha, no futuro, todas as empresas vão ser empresas de TI. Empresa de TI que faz alguma coisa, mas a base é tecnológica. Né? Então, considerem a possibilidade de ter um TI estratégico ou até mesmo um sócio de TI. Pô, isso dói, né? É doloroso. Principalmente a gente que é apegado à técnica, né? Apegado à questão do operacional da contabilidade, é doloroso escutar isso. Mas vamos lá, eu vou deixar o recado da Mastermark para o final da palestra, tá? Para a gente inverter. Vamos receber o nosso palestrante. Nosso palestrante, né, na próxima palestra é do Helder Camei, falei certo? Psicólogo, mestre em Psicologia Social pela USP, fundador do Instituto Flow de Psicologia Positiva, coaching de liderança e presidente da APAL, Associação de Psicologia Positiva da América Latina. É professor de cursos de pós-graduação em MBA no IPOG, Franklin Covey e Instituto Brasileiro de Coaching. E, além disso tudo, ainda é ninja ainda, então estou brincando. Uma salva de palmas para ele. Muito bem. Boa tarde a todos. Saudações positivas para todos. Bom, essa vai ser uma palestra diferente para o público de vocês, porque eu não vou falar de contabilidade. Eu sou psicólogo, ou talvez eu vou falar de um outro tipo de contabilidade, que é a contabilidade dos recursos psicológicos, dos recursos mentais, dos recursos emocionais, para alcançar o alto desempenho, para alcançar a mente produtiva. Né? Então, a gente vai falar de estratégias baseadas na psicologia positiva, já vou explicar o que é, e na neurociência para alcançar o alto desempenho. O título da minha palestra é O Segredo da Mente Produtiva. Muito bem. Como eu falei para vocês, eu sou psicólogo, né? Tenho mestrado em psicologia pela USP. Acho que eu tenho que apontar para cá. Aí. E eu quero começar propondo uma reflexão para vocês. Por que você trabalha? Por que você trabalha? Não é tão simples quanto parece essa pergunta. Né? Por que você trabalha? Para pagar minhas contas. Né? Mas será que é só por isso que você trabalha? Para colocar dinheiro em casa, comprar comida? Né? Por que é que você trabalha? Qual é o motivo do seu trabalho? Qual é a razão pela qual você acorda todos os dias, sai de casa para ir trabalhar? Né? Qual é o propósito no seu trabalho? Você já parou para pensar sobre isso? Por que é que você trabalha? Essa é uma pergunta que foi feita, que foi pensada, e foi feita uma pesquisa, né, por uma
psicóloga da área organizacional, chamada Amy Wozniacki, Universidade de Yale. E ela fez uma pesquisa que se tornou famosa, porque ela entrevistou centenas, milhares de pessoas de diferentes cargos, diferentes tipos de trabalho, tudo quanto é nível hierárquico, né? Perguntando exatamente isso: por que você trabalha? Né? Qual a visão que você tem sobre o trabalho que você faz? Né? Ou sobre o trabalho em si? Né? Como é que você enxerga o trabalho que você faz? O que te motiva a ir trabalhar? Então, ela foi fazendo esse tipo de perguntas e entrevistando pessoas diferentes. E aí, é claro que ela obteve centenas de respostas diferentes, mas ela percebeu, ela fez uma análise, e percebeu que dava para classificar e agrupar as respostas em três tipos de resposta. Né? Isso independia do nível hierárquico da pessoa ou do tipo de trabalho que ela fazia. O primeiro grupo ela chamou de emprego, pessoas que enxergam o trabalho como emprego. Né? O que significa isso? Que o trabalho para a pessoa é meramente uma fonte de renda, para pagar minhas contas, né, para botar comida em casa, né, e também para me divertir, mas eu não me divirto no trabalho, eu me divirto fora do trabalho. A felicidade da minha vida está fora do trabalho, na minha folga, né, quando eu volto do trabalho em casa, ou no final de semana, nas férias, enfim, mas não é no trabalho, a felicidade é fora do trabalho, né, onde eu vou usar, inclusive, o dinheiro que eu ganhei trabalhando. Então, essa visão, ela chamou de visão de trabalho como emprego. Para essas pessoas, a melhor hora do dia, sabe qual que é? Quando acaba o expediente, né? E ela bate o cartão e vai embora. Né? Melhor dia da semana, sabe qual que é? Sexta-feira, na hora que acaba o expediente. E o pior dia da semana? Segunda-feira. Segunda-feira de manhã é terrível. Para alguns, já tem a depressão pré-segunda, que é no domingo à noite. Depois do Fantástico. Não acaba o Fantástico, já começa a depressão pré-segunda. Né? Então, essas pessoas passam o dia inteiro esperando terminar o expediente. Passam a semana inteira esperando chegar o fim de semana. Passam o ano inteiro esperando chegar às férias. E passam a vida inteira esperando chegar à aposentadoria. Né? Essa é a visão de trabalho como emprego. Né? Muito bem, muita gente compartilha essa visão. Isso até pessoas de alto nível. Mas tinha um segundo grupo. E o segundo grupo já tem uma visão bem diferente. Enxerga o trabalho como carreira. Né? Como carreira. Então, nesse caso, essas pessoas não querem, terminou o expediente, já ir embora. É exatamente o contrário. Elas querem ascensão. Elas querem subir na vida, elas querem crescer, elas querem ser promovidas, né? Elas querem ganhar cada vez mais. Né? Então, o objetivo é a ascensão, e para isso elas vão fazer todos os sacrifícios necessários. Então, esse cara geralmente faz hora extra, mesmo sem ganhar hora extra. Ele fica até mais tarde. Ele só vai embora depois que o chefe vai embora. Né? Esse cara leva trabalho para o final de semana. Trabalha o tempo todo. Está sempre conectado com o trabalho. E adora a meta, adora desafio, adora, claro, ele busca promoção. Né? Se colocar um desafio, uma meta, ele gosta porque ele se empenha, ele vai lá e ele bate a meta, e ele traz resultado, e ele consegue suas promoções. Porque esse cara não vai ficar satisfeito se ele ficar na mesma empresa, no mesmo cargo, durante 3 anos. 3 anos é o limite máximo. Se em 3 anos ele não for promovido, nada acontecer, ele vai sair da empresa, porque a busca dele é por ascensão, o tempo todo. E a visão desse trabalho, então, é trabalho como carreira. E aí a gente tem um outro grupo, né, uma outra visão diferente, que não é nem emprego, nem carreira. E ela chamou de chamado. Chamado. Então, o que seria o chamado? Né, pessoas que trabalham porque sentem que aquilo que fazem é a sua vocação, sentem que têm habilidades e talentos para isso, né? Como se a pessoa sentisse que nasceu para isso. Ela faz algo que gosta de fazer, dá muita satisfação, então ela tem prazer no próprio trabalho. Né? E essas pessoas, ao contrário das outras, elas trabalhariam mesmo se ganhassem
na loteria, né, e tivesse dinheiro para não precisar trabalhar, ela continuaria trabalhando porque ela gosta do que ela faz e aquilo dá sentido para a vida dela, faz a vida dela valer a pena, né? Então, esse grupo, a pesquisadora chamou de chamado, certo? E o interessante é que não tem correlação com o tipo de trabalho nem com o cargo. Por exemplo, ela entrou no hospital, entrevistou médicos, diretor do hospital e até a faxineira que limpa o hospital. E aí você pode imaginar que o médico tem mais chance de trabalhar por chamado e que a faxineira tem mais chance de trabalhar por emprego, né? Porque a faxineira não gostaria de estar fazendo aquilo, para ela é uma fonte de renda, e o médico salva vidas, então é um chamado. Só que ela encontrou uma porção de médicos que aquilo era um emprego. Ele não gostava do que fazia, mas tinha um bom salário, ganhava bem, e por isso ele continuava fazendo aquilo. E ela encontrou uma faxineira cuja função era esvaziar todos os lixos do hospital inteiro, né, e trocar o lixo, e ela se julgava uma profissional da saúde, porque ela falava que no dia que ela falta fica uma imundície, né, e é um perigo para a saúde, né, infecções, né, então ela era uma profissional da saúde que ajudava a manter a saúde no hospital, inclusive a saúde dos próprios médicos e enfermeiros que trabalhavam lá, né. Então, essa foi uma pesquisa bem interessante, quer dizer, não importa o que você faz, nem qual é o seu cargo, mas como você enxerga o seu trabalho, né? Como é que você se relaciona com o seu trabalho. Então, eu gostaria de começar, né, ilustrando com um case essas três coisas, que é o meu case pessoal, do emprego ao chamado. E aí, para eu chegar no meu chamado, não foi muito fácil. Na verdade, eu passei por 3 crises existenciais. Hoje eu chamo de crise existencial porque eu sou psicólogo. Na época, eu entendi como 3 fracassos na minha vida, né? A primeira crise existencial, quando eu era jovem, eu sou japonês, meu pai é engenheiro, toda a minha família é engenheiro, porque japonês tem que fazer engenharia, alguma coisa na área de exatas. E daí, meu pai é engenheiro, eu fiz técnico em eletrônica, né, estava indo bem, assim, no ponto de vista da minha família, mas aí, um pouquinho mais velho, assim que eu terminei o técnico e chegou a época do vestibular, eu falei, não, mas não quero fazer engenharia. E aí, entrei na minha primeira crise existencial, fui falar para o meu pai, né, conversei com meu pai, tá bom, você não quer fazer, né, o que você vai fazer então? Aí eu falei assim, eu quero fazer administração de empresa, quero ser empresário. Você tem certeza? Tenho certeza. Então tá bom. Conversei com minha tia falou, não faz administração não, administração é para quem não sabe o que é da vida e tal. Falei, não, tia, eu sei o que eu quero fazer administração. Tá bom. Aí eu não fui para engenharia, fui para administração. Cursei 2 anos de administração. Só que aí eu falei, me enganaram, porque falaram que era um curso de humanas. E no 2º ano só tinha exatas, né? Essas coisas vocês adoram, contabilidade geral, contabilidade de custo, microeconomia, macroeconomia, matemática financeira, 1, 2, 3, estatística. Falei, mas cadê humanas? Falaram que era um curso de humanas. E daí o que aconteceu? Eu entrei na minha segunda crise existencial. E resolvi abandonar a faculdade. Falei para o meu pai, eu vou largar a faculdade. Nossa, mas agora, na metade, você vai largar? Vou largar, não é isso que eu quero. E o que você quer? Não sei ainda o que eu quero. Né? E aí eu resolvi parar e dei uma pesquisada, eu queria um curso que só tivesse humanas, não tivesse nada de exatas. E daí eu achei um que não tinha nada de exatas, era Relações Públicas. Aí comecei a cursar Relações Públicas. Prestei vestibular, passei na FUVEST, entrei na USP, comecei a estudar Relações Públicas. Fiz 1 ano de Relações Públicas. Só que aí eu descobri uma coisa, eu não tinha vocação para Relações Públicas. Porque eu era extremamente tímido, desde que eu nasci, né? Introvertido e tímido, japonês. E aí, na minha sala de aula, tinha 100% das pessoas, exceto eu, eram extrovertidas. Eram as pessoas mais sociáveis e comunicativas que eu tinha visto na minha vida, todos juntos na mesma sala de aula, não é? E aí eu falei, não tenho esse perfil, não sirvo. Como que uma pessoa tímida e introvertida vai ser relações públicas? E daí veio, então, a minha terceira crise existencial. E aí eu larguei. Meu pai, você vai largar a USP? Você não acredita que você está fazendo isso. Sabe quantas pessoas sonhariam estar no seu lugar? Mas eu falei, mas não é ainda. E o pior é que eu não sabia o que era. E aí eu acabei indo para o Japão,
trabalhei 3 anos no Japão, em linha de produção, fábrica, fazendo trabalho braçal, mas foi lá que eu descobri a minha vocação, né? Não tem tempo de explicar agora como que eu descobri isso, mas eu descobri que eu tinha uma vocação para a psicologia, depois de 3 anos. E aí eu resolvi voltar para o Brasil e cursar psicologia. E aí eu me formei em psicologia. Depois de 5 anos estudando psicologia, graduado em psicologia, eu me preparando para o mestrado, né? Não tinha entrado no mestrado ainda, estava me preparando, e aí uma professora falou desse livro chamado Felicidade Autêntica, que era um livro escrito por um psicólogo que estava fundando um movimento chamado Psicologia Positiva. E esse psicólogo era presidente da Associação de Psicologia Americana, que é, vocês não sabem, é o órgão mais importante de psicologia no mundo. Então, o presidente da APA está fundando um movimento chamado Psicologia Positiva, que tem como objetivo estudar cientificamente a felicidade, já que nenhuma ciência até então tinha estudado a felicidade. Só filósofos, né, e religião, mas nunca ciência. E aí eu fui ler esse livro, e ao ler esse livro, então, eu tive o meu momento definidor. Momento definidor na psicologia positiva é o nome que se dá ao momento que você define o seu propósito de vida. Quando você encontra o seu propósito de vida, o seu chamado, né? E aí você fala, é isso que eu vou fazer da minha vida. E aí foi nesse momento, tive meu momento definidor, foi a descoberta do meu chamado, e eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero, através da psicologia, e usando essa nova área chamada psicologia positiva, ajudar as pessoas a serem mais felizes, ajudar a humanidade a ser mais feliz. Então, foi assim que veio, depois de 3 crises existenciais, a descoberta da minha vocação, psicologia, e a descoberta do meu propósito de vida, o meu chamado, que é a psicologia positiva. Fiz o meu mestrado na USP, em psicologia positiva, numa época que ainda não existia psicologia positiva no Brasil. Então, meu trabalho foi o segundo do Brasil, o segundo trabalho de mestrado em psicologia positiva no Brasil. Por isso que eu sou um dos pioneiros nesse campo aqui no Brasil, né? Estou desde o começo desse movimento. Defendi a minha tese, chamada Flow, o que é isso. Depois disso, fui contratado pela Natura, onde eu trabalhei 6 anos, numa área que eles tinham acabado de criar, chamada Ciências do Bem-Estar, né? Depois de 6 anos, eu resolvi sair da Natura para montar minha própria empresa, que é o Instituto Flow, de Psicologia Positiva, Coaching e Liderança. E o ano passado fui agraciado, honrado, abençoado, sendo eleito presidente da Associação de Psicologia Positiva da América Latina, né, que é a APAL. Então, estou bem à frente dessa temática aqui no Brasil. A psicologia positiva tem apenas 20 anos, né, nasceu em 1998, foi fundada por esses 2 psicólogos. O primeiro, já falei dele, Martin Seligman, que era o presidente da Associação de Psicologia Americana na época, Universidade da Pensilvânia. E o outro, que ele convidou para ajudá-lo a estruturar esse movimento, é esse cara que tem esse nome, é bem fácil de pronunciar, né? É um psicólogo também, na época, Universidade de Chicago, chamado Mihai Csikszentmihalyi, né? Um nome húngaro, porque ele é húngaro, europeu, mas é professor de psicologia lá nos Estados Unidos. E depois, na Universidade de Chicago, ele foi para a Drucker School, né? A faculdade, a Escola de Negócios do Peter Drucker, né? Foi convidado para ir para lá, onde ele está até hoje. Juntos, eles verificaram que a psicologia, na sua origem, tinha 3 missões: curar as doenças mentais, tornar mais feliz a vida das pessoas e identificar e cultivar talentos humanos. Essas são as missões originais da psicologia. Só que a psicologia praticamente ficou 99% focada só na missão número 1, que é de curar as doenças, né, diagnosticar, tratar doenças, e se esqueceu das 2 outras missões, que são felicidade, ajudar as pessoas a serem mais felizes, e identificar e cultivar talentos humanos, que é o que tem a ver com pontos fortes, com alto desempenho, com excelência, né, com produtividade, com alta performance. Depois de muitas pesquisas, eles descobriram o seguinte: o bem-estar humano, que todo mundo, né, busca, todas as nações buscam bem-estar, através das pesquisas, eles chegaram em 5 elementos do bem-estar, 5 ingredientes para o bem-estar, né?
Tem uma sigla, que é PERMA, porque são as iniciais desses 5 elementos, em inglês. Então, P é de Positive Emotions, emoções positivas. O E é de engajamento. O R é de relacionamentos positivos. O M é de meaning, significado, né, sentido de vida, propósito. E o A, accomplishment, que seria realização, autorrealização. Então, 5 elementos do bem-estar: emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significados e autorrealização. E aí a psicologia positiva, então, foi apelidada de a ciência da felicidade e da excelência, porque ela vai tratar daquelas 2 missões que a psicologia deixou de lado, né? Como ajudar as pessoas a serem felizes e como ajudar as pessoas a encontrar os seus talentos e realizarem os seus talentos, ou seja, alcançar a excelência. Ciência da felicidade e da excelência. Essa aqui é a Universidade de Harvard, onde o curso de psicologia positiva, a disciplina de psicologia positiva entrou na grade lá, né, e se tornou a disciplina mais concorrida em Harvard. Mais de 800 alunos cursam essa disciplina. Esse é o maior recorde, né, da história de Harvard. Até então, até o surgimento da psicologia positiva, a disciplina mais concorrida de toda a Universidade de Harvard era a Introdução à Economia. Só para vocês saberem, era a disciplina mais concorrida, tinha, em média, 600 e poucos alunos por ano, né? E a psicologia positiva, quando surgiu, já teve mais de 800 alunos, né? Bateu todos os recordes de Harvard e se tornou a disciplina mais concorrida, mais procurada lá na Universidade de Harvard. Ela se tornou muito popular, e por causa disso ela acabou ficando muito famosa, né? Tá difícil de achar aqui o negócio. A revista Exame, esse ano, em fevereiro, se não me engano, colocou essa matéria de capa: o segredo da mente produtiva. Né? Novos estudos sobre o cérebro indicam um caminho mais eficiente para buscar o alto desempenho no trabalho e na vida pessoal. Então, é uma matéria recente. Não está passando mais aqui. Ó, começou com o projeto... Eles começam a matéria falando do projeto Aristóteles, que era um projeto interno do Google, né? Não é um projeto para construir um produto para lançar no mercado. Era um projeto de RH, um projeto interno, onde eles queriam descobrir o segredo da mente produtiva. Né? Eles pegaram 180 pessoas, funcionários do Google, que tinham alto desempenho, né, alta produtividade, muita criatividade, e eles queriam saber o que essas pessoas faziam para eles terem esse alto desempenho. O que eles faziam de diferente, o que eles tinham de diferente, o que eles faziam de diferente. Além disso, paralelamente, eles começaram um estudo científico através da psicologia, que é a ciência do comportamento, da mente, né, e da neurociência, para conseguir, então, identificar os segredos da mente produtiva. Né? Tá. Segredos da mente produtiva. Não está indo, não. Não está indo, não. Foi. Então, a pergunta que eles queriam responder é: qual a fórmula do sucesso dos funcionários mais eficientes? Qual o segredo da mente produtiva? E também, os times de alto desempenho, eles queriam entender o que explica a química das equipes de alto desempenho. E aí começaram uma pesquisa, né, que durou mais de 10 anos, e só depois desses 10 anos que já passaram, é que eles começaram a publicar e divulgar esse projeto e alguns resultados. Não é? Muito bem. A primeira coisa que eles falam é o seguinte: para você ter um ambiente de alto desempenho, esse ambiente tem que proporcionar segurança psicológica. Exatamente esse é o nome que eles deram. Psychological safety. Né? Segurança psicológica. Porque se a pessoa se sente segura, o que é isso? Ela tem que se sentir segura para falar, para opinar, para dar ideia, para errar, para saber que ela pode começar um projeto que não vai dar certo, né? Porque de cada 1000 ideias lá que o pessoal do Google tem, 999 não vai para frente, mas uma que vai para frente paga todas as 999. Não é? Então, lá você pode errar, você não deve ter medo de errar. Você tem que ter coragem ou se sentir à vontade, se sentir seguro o suficiente
para você falar, opinar, botar sua criatividade, dar ideia, inovar, pensar fora da caixa, né? Então, esse era o principal elemento, segurança psicológica. E esse é um conceito que não foi criado pelo Google, claro, vem da psicologia, né? A psicóloga Amy Edmondson, professora de liderança e gestão em Harvard, ela estudou bastante esse conceito e aí chegou nesse gráfico, né? Onde você tem, de um lado, então, o nível de segurança psicológica, alto ou baixo, e aqui desse lado, né, as demandas da empresa, o nível de exigência das metas, que podem ser baixas ou altas. Então, o que acontece? Mais como hoje, talvez, eu acredito que seja um ambiente de demandas muito altas, metas altas, muita exigência, muita pressão, só que com segurança psicológica baixa. E aí vai cair naquele quadrante aqui, deixa eu ver se o laser funciona, é nesse quadrante aqui, que é a zona de ansiedade, né? Na zona de ansiedade, a neurociência explica, então, quando você está ansioso, você libera muito cortisol, que é o hormônio de estresse, adrenalina, né, que é o hormônio do medo, e esses hormônios interferem no córtex, na região do seu cérebro, que é responsável pela atenção e pelo raciocínio. Então, nesse estado de ansiedade, você não tem o melhor desempenho do seu cérebro, da sua mente, da sua criatividade, do seu raciocínio, da sua atenção. O desempenho cai, não é? Então, o que seria melhor? Seria melhor trabalhar nessa zona de aprendizagem, onde você tem segurança psicológica alta, combinada com exigências altas. E aí você libera a dopamina, que é um hormônio ligado, né, à motivação, melhora o foco, melhora o entusiasmo, aumenta o engajamento, aumenta a produtividade, né? A pessoa fica no seu melhor estado cerebral para aprender, para criar e para trabalhar. Então, esse seria o melhor estado. Além disso, nós temos na zona de demandas baixas, demanda baixa com segurança psicológica baixa seria uma zona de apatia. O cara trabalha ali, mas sem nenhum envolvimento, né, sem nenhum entusiasmo. Ele não está ansioso porque não está sendo cobrado, mas também não está engajado, né? E aqui é uma zona de conforto. O que significa isso? Segurança psicológica alta, demandas baixas. Né, que ele está tranquilo, porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. É como se, talvez, um serviço público, um trabalho, né, uma empresa familiar, onde ele é parente do dono. Então, ele está numa zona de conforto, com pouca exigência e muita segurança. Né? E aí, aqui você também não tem alta produtividade. Então, esse foi um conceito que o Google descobriu lá dentro, baseado nas descobertas científicas da psicologia. Outra coisa que foi descoberto é a confiança no ambiente, ou seja, relacionamentos de confiança, cultura de confiança dentro da empresa. Né? Quem fala bastante disso é um neuroeconomista, Pouzak. Ele é um economista de formação, a esposa dele é uma neurocientista, então ele juntou economia com neurociência, virou neuroeconomia, um dos principais nomes em neuroeconomia hoje, né? Professor da Universidade de Claremont, escreveu esse livro, A Molécula da Moralidade. Então, ele também vai fazer uma pesquisa científica em vários campos, e um deles é dentro de empresa, é num ambiente organizacional, onde ele vai mensurar esse hormônio chamado oxitocina, que é o hormônio liberado nas relações de confiança. Quando você está num relacionamento de confiança, se sentindo seguro, confiando com a pessoa que está perto de você, você libera oxitocina, aumenta o nível de oxitocina no sangue, né? E no cérebro aumenta a sua confiança. Ele entrou em 300 empresas, coletou sangue, mediu níveis de oxitocina, aplicou questionários, né? Pegou dados de produtividade e cruzou tudo isso. E aí ele chegou em alguns resultados interessantes. Né? Então, nas empresas que são referência em cultura de confiança, comparado com as demais, ou seja, as que não têm uma cultura de confiança instalada, essas empresas, os funcionários, 74% têm menos estresse, 76% são mais engajados, são 50% mais produtivos e 56% mais satisfeitos com o trabalho. Isso se instaurar um ambiente de confiança, né, uma cultura de confiança dentro da empresa.
Além disso, essas empresas tinham um aumento na receita, né, que foi calculado aí por empregado em $10 mil anuais por empregado, ou seja, a empresa que tem 5 mil funcionários são $5 milhões a mais por ano, né? Essa é a diferença entre as empresas com a cultura de confiança e sem a cultura de confiança instalada. Uma outra coisa que é bastante falada é que para você instalar uma cultura de confiança, principalmente entre líder e liderado, é preciso ter uma comunicação empática, né? O nome dado hoje é comunicação empática, e tem um teórico aí, né? Que é o Marshall Rosenberg, que criou essa forma de comunicação. Ele chamou de comunicação não violenta. Ela é inspirada no Gandhi, né? Nos movimentos de não violência do Gandhi. E ele criou técnicas de comunicação não violenta, não agressiva, e hoje a gente chama de comunicação empática, né, que é de você tentar se colocar no lugar da pessoa que você está conversando, entender as necessidades delas, os medos dela, os valores dela, o propósito dela, né, e aí você consegue, inclusive, dar feedback negativo, né, inclusive apontar erros, inclusive pedir coisas para ele fazer que ele não está fazendo, não quer fazer, ou não gosta de fazer. Quer dizer, não significa que você vai estar agradando o tempo todo. Você pode dar um feedback muito negativo, mas através de uma comunicação empática, né? E aí vai ser produtivo, porque ele vai aceitar o seu feedback e vai se motivar para fazer. E se você faz isso de forma agressiva, violenta, agressiva, na verdade ele fica reativo e aí ele não faz aquilo que você está pedindo, né? E aí acaba não sendo eficaz. Isso foi tão eficaz que o CEO da Microsoft, que é o CEO desde 2014, né? E ele foi responsável por uma mudança de cultura interna na Microsoft. Ele sugeriu para todos os líderes da Microsoft, executivos e gestores, a leitura desse livro aí, Comunicação Não Violenta. Ele falou, todo mundo tem que saber fazer isso. E para os funcionários, né, todos os funcionários da Microsoft, que não eram líderes também, ele indicou, pediu para que todos lessem esse livro, chamado Mindset. Olha, tem a ver com o nome, tema, né, dessa convenção Novo Mindset Contábil. O termo Mindset vem da psicologia, né? É um termo que vem da psicologia, significa mentalidade, atitude mental, né? E um dos grandes nomes hoje, por causa do livro que ela publicou, o livro com esse nome, chamado Mindset, é uma psicóloga da Universidade de Stanford, a Carol Dweck, né? E que ela chegou através de pesquisas. Na verdade, ela vem da área da educação e depois ela passou para a área organizacional. Na educação, ela começou a pesquisar por que é que algumas crianças tinham alto desempenho, alta aprendizagem, e outras não. E ela descobriu que não tinha a ver com o QI, quociente de inteligência. Não tinha a ver com o QI, porque crianças com alto QI, às vezes, iam mal na escola. E crianças com QI médio, né, mediano, iam subindo, 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 até chegar num ponto que só tiravam 9, 10 e entravam nas melhores universidades. E daí ela quis descobrir qual que é a chave, então, se não é o QI. E aí ela descobriu que era o mindset das crianças, né? Então, basicamente, ela dividiu em 2 mindsets. Tá? Só como informação, né, os 124 mil funcionários da Microsoft, então, leram esse livro, né? E essas mudanças desse CEO, em 4 anos, geraram mais de 250 bilhões em valorização no mercado. Quer dizer, funcionou as estratégias que ele utilizou, baseado na comunicação e no mindset, né? Muito bem. 2 tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é justamente das crianças que acabam não tendo sucesso e também dos adultos que acabam não tendo sucesso no trabalho, né? Mindset fixo é quando você acredita que inteligência e talento não aumentam com o tempo, são inatos. Você nasceu inteligente ou não nasceu inteligente. Você nasceu com talento para matemática ou não nasceu com talento para matemática. Você nasceu com talento para pessoas ou não nasceu com talento para pessoas. Isso não muda, né? É estático, é fixo. Se você tem essa mentalidade, você evita desafio. Claro, para que você vai se colocar numa situação que vai exigir um talento que você não tem? Não é? Você vai se dar mal. Então, você evita desafios.
E diante de um obstáculo, você desiste facilmente, porque você não tem a inteligência ou o talento necessário, então desiste logo, não vai perder tempo, né? O esforço, para que se esforçar? Também não adianta. Você não nasceu para isso. Você não tem inteligência para números, então não adianta você ficar quebrando a cabeça, né? Você ignora feedbacks. Quando você ouve uma crítica ou um feedback, você fica morrendo de raiva, né? E ignora completamente o que foi falado. E se você vê outras pessoas tendo sucesso, você sente inveja ou fica se sentindo ameaçado, se ela trabalha com você, se sente ameaçado pelo sucesso dos seus colegas. Porém, as crianças que têm alto desempenho e os adultos que têm alto desempenho, eles não têm essa mentalidade. Eles têm um mindset de crescimento, né? Um mindset progressivo, de desenvolvimento. E eles entendem que inteligência e talento podem ser desenvolvidos com treino, com estudo, com esforço, com prática, com empenho, né? Com foco. Nesse caso, eles buscam desafios, porque os desafios são uma forma de fazer você se empenhar mais, se esforçar mais e aprender mais. O desafio leva ao crescimento, e eles querem crescer, né? Quando se vê diante de um obstáculo, ao invés de desistir, eles são perseverantes, são persistentes, e sabem que isso vai gerar crescimento também, né? Eles enxergam o esforço como um meio para a excelência, não como algo inútil, improdutivo, mas sim exatamente é o caminho da excelência, né? Quanto mais eu treino, quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Críticas são bem-vindas. Ao invés de ignorar o feedback, eu quero feedback, eu peço feedback, porque eu presto atenção no feedback e tento mudar o que não está bom, o que está errado, para poder me tornar melhor a cada dia. E se eu vejo pessoas bem-sucedidas, não vou me sentir ameaçado, nem vou ficar com inveja. Eu me sinto inspirado pelo sucesso dos outros. O sucesso dos outros me motiva a buscar mais e para ser mais bem-sucedido também. Então, esse é um novo mindset, né? Um mindset de crescimento. E foi descoberto, então, na Universidade de Stanford. Outra coisa também que as pesquisas apontam como uma prática, um exercício que tem aumentado o alto desempenho, né, nessa questão da mente, é a meditação. Por que a meditação? Porque a meditação é uma prática mental e não tem nada a ver com religião, né? Você pode praticar a meditação independente da sua religião, e mesmo não tendo nenhuma, porque ela é uma prática mental, é que nem atividade física, né? Você não precisa ter uma religião ou seguir qualquer coisa para você fazer esporte, fazer atividade física, e faz bem para a saúde. A meditação faz bem para a saúde mental. Ela melhora a capacidade de foco, atenção e concentração, né? Melhora o raciocínio, melhora a criatividade, né? Te deixa menos distraído, menos disperso e mais engajado. Além de uma porção de outros benefícios para a saúde física. Então, esse cara na foto é o Chade-Meng Tan. Ele trabalha no Google, é um dos funcionários mais antigos do Google, e, como chinês, praticante de meditação desde criança por causa da sua cultura, ele começou a ensinar meditação informalmente para os seus colegas do Google. E os seus colegas começaram a sentir uma melhora na performance cerebral. E aí esses colegas começaram a falar, puxa, é maravilhoso meditar, todo mundo deveria começar a meditar. E aí cada vez mais e mais colegas começaram a pedir para ele ensinar a meditação. Então, um belo dia, o Google falou, vamos transformar isso num programa oficial, né? E daí, junto com o pessoal de recursos humanos, então, ele criou um programa de meditação que foi aplicado, né, ou oferecido para todos os funcionários do Google. E esse programa aí deu tão certo, fez tanto sucesso, que ele começou, e aí começaram a divulgar que lá dentro do Google o pessoal meditava, né, que outras empresas começaram a querer também. E aí virou um produto do Google, né, um produto que não tem nada a ver com tecnologia, não com a tecnologia digital, mas talvez uma outra tecnologia, que é mental, né, cerebral. Eles começaram a ministrar esse treinamento em company e outras empresas. Empresas como a Ford, American Express, por exemplo, fizeram esse treinamento de meditação, né? Esse treinamento, aliás, tem um nome bem interessante, chama-se Search Inside Yourself, que significa literalmente busque dentro de você. O Google é um mecanismo de busca, né? Um search engine, um mecanismo de busca. Então, eles deram esse nome, busque dentro de você. É um mecanismo de busca interior, esse programa deles.
O nome já é criativo, né? E esse programa, o Chade Mentan publicou um livro. E aí, quando ele publicou o livro, ferrou, porque daí o mundo inteiro passou a conhecer o programa, todo mundo queria fazer o programa, mas a minha empresa não... Como é que faz? Não faz meditação. E aí eles criaram, então, um outro produto, que é um treinamento de meditação para o público em geral, né? Só que não é treinado pelo Chade Mentan, mas sim com facilitadores, multiplicadores, pessoas que foram capacitadas por ele, que estão dando esse treinamento no mundo. Inclusive, parece que já teve um no Brasil. Muito está se falando de mindfulness hoje em dia, não é? E a meditação é uma prática que ajuda você a entrar em mindfulness. Mindfulness significa, literalmente, atenção plena, ou mente plena, né, na tradução mais correta, mais literal, mente plena. Embora o nome mais conhecido, a tradução mais usada, seja atenção plena, né? É um estado da sua mente onde você fica 100% concentrado no presente. Você não se distrai, não se desfoca, né? É um estado de presença, focado no que está acontecendo no aqui e agora. Eu costumo definir mindfulness assim. Mindfulness é quando a sua mente está onde o seu corpo está. Não é? Então, eu estou vendo aqui um monte de corpos, né? Uns 200 corpos aqui, 300 corpos na minha frente. Mas eu não sei onde a mente de vocês está. Se a mente de vocês está me acompanhando aqui, vocês estão em estado de atenção plena. Estão prestando atenção. Se a sua mente está em outro lugar, pensando em outra coisa, só o seu corpo está aqui, você não está no estado de atenção plena, né? E o alto desempenho, ele acontece quando você está no estado de atenção plena, e não quando você está no estado distraído, né, com pensamentos indo e vindo. Por isso que a meditação tem sido bastante praticada também, para ajudar as pessoas a entrarem nesse estado. Numa pesquisa da Universidade de Harvard, pegaram pessoas que nunca tinham meditado na vida, ensinaram a meditar, né, fizeram um programa de prática de 8 semanas, onde elas meditavam meia hora por dia, durante 8 semanas, e aí fizeram ressonância magnética para ver o cérebro e perceberam um aumento em uma área do cérebro, que é a área do hipocampo, que está ligada à memória e ao aprendizado, né? Ou seja, olhando para o cérebro físico, você vê um aumento de tamanho numa área ligada à aprendizagem, né? Memória, aprendizagem, foco. Não é? E isso com apenas 8 semanas, 2 meses de meditação. 2 meses de meditação, tá? Em pessoas que nunca meditaram. Imagina aqueles monges, né, que meditam há 30 anos, 8 horas por dia, né? Como é que fica o seu cérebro? Na Johnson & Johnson, funcionários que passaram pelo treinamento de meditação, que eles criaram lá, tiveram 18% mais chance de alcançar o desempenho máximo, a nota máxima na avaliação anual de desempenho, e 25% mais chance de serem promovidos, né? Então, é um indicador aí ligando meditação com dados de desempenho organizacional. E agora eu vou falar de um outro estado que está ligado com mindfulness, chama-se flow, é um estado da sua mente, né? Estado de flow. Flow significa fluxo, e dentro da psicologia, porque aqui não é fluxo de caixa, né? Aqui é o fluxo da sua mente, tá? O flow, estado de fluxo da sua mente, né? É o estado onde a sua consciência flui de forma livre, harmoniosa, sem distrações, sem obstáculos, onde você está 100% focado na atividade que você está fazendo, né? Você está 100% no presente, 100% no aqui e no agora, você está usando suas habilidades, você está motivado, você gosta do que você faz, e, de repente, você entra em flow. E, quando você entra em flow, o tempo desaparece e você não percebe o tempo passar, você esquece de todos os problemas da sua vida, né, de todas as contas que você tem que pagar, não é? E, se você está sem almoçar, você esquece de comer, e, de repente, passa 3 horas, 4 horas, 5 horas, você não percebe o tempo passar. E só quando você sai do flow é que você olha no relógio e fala, nossa, já passou tudo isso, nem percebi. O tempo desaparece quando você entra em flow. E esse é considerado um estado de alto desempenho, estado que atletas de alta performance entram, né, quando eles estão tendo o seu melhor desempenho. Mas não somente atletas, artistas, músicos, dançarinos, pintores, né, quando eles estão no seu melhor estado de excelência, de criatividade, né, jogadores de xadrez, eles entram em flow.
E aí eles entram nesse estado aí, né? Nesse super estado da sua mente. Flow é considerado o estado de excelência da mente, o estado de alto desempenho, de alta performance, de alta produtividade. Tá? É chamado estado de flow e foi descoberto e pesquisado, né, durante 40 anos pelo Mihaly Csikszentmihalyi, que é o cofundador da psicologia positiva. É um estado que se caracteriza, então, por motivação intrínseca, ou seja, você entra em flow fazendo aquilo que você gosta. Você tem motivação interna para fazer isso. Você não está fazendo por causa da recompensa, não é porque te pagam bem, mas sim porque você gosta de fazer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem prático. Quem é que faz academia regularmente? Academia regularmente. Tem aqui metade da sala aqui, né? Muito bem. Agora, quem faz academia, mas não gosta? Faz mesmo sem gostar. Você que levantou a mão rapidamente. Como é seu nome? Luciano. Se você não gosta, por que você faz? Faz bem para a saúde. Muito bem. Uma moça que levantou a mão aqui. Deixa eu ver. Uma moça. Ali. Você. Como você chama? Não entendi. Nayara. Você não gosta de academia, mas faz. Por que faz? Para ficar bonita. Muito bem, sincera, para ficar bonita. Saúde e beleza são os dois motivos pelos quais as pessoas fazem academia, né? Agora, quem é que faz academia e adora, não consegue viver sem? Olha lá, ela levantou a mão ali, rapidamente, você que levantou a mão rapidamente ali no fundo, como é que você se sente quando você está lá na academia? Maravilhosa. Isso. Mesmo quando não precisa, você faz, né? Gosta de fazer. Fazer academia libera dopamina, aquele hormônio que eu falei lá no começo, né? Que aumenta foco, atenção, concentração, raciocínio, criatividade, entusiasmo, né? Libera dopamina, endorfina, serotonina, um monte de hormônio do bem-estar, que gera bem-estar, né? Então, quando você faz porque gosta, isso se chama na psicologia motivação intrínseca. Quando você faz, mas não gosta, você faz por causa de uma recompensa posterior, isso se chama motivação extrínseca. Você entra em flow com motivação intrínseca, não com motivação extrínseca. Não adianta te pagarem bem que você não entra em flow, mesmo te pagando bem, se você não gosta daquilo. Mas quando você gosta, não precisa nem te pagar. Você entra em flow porque te dá satisfação, né? É um estado de concentração profunda, é um estado de felicidade, porque você está feliz fazendo aquilo que você gosta, e você tem alto desempenho. Então, a alta performance e o alto desempenho vem por consequência, né? Vem por consequência de você estar em flow, né? Você não busca o alto desempenho, e aí você entra em flow e tem alto desempenho. E quando você quer o alto desempenho, fica focado no alto desempenho, você fica ansioso, não entra em flow e não tem alto desempenho. É um paradoxo, né? Agora, trazendo isso, porque eu falei de esporte, artes, mas isso também causa alto desempenho no trabalho. Isso foi comprovado por uma pesquisa da McKinsey, né? Vocês sabem, é uma líder mundial em consultoria empresarial, consultoria em estratégia. Ela fez uma pesquisa com 6.000 executivos durante 10 anos e concluiu que quando o executivo está em flow, ele é 5 vezes mais produtivo do que quando ele não está em flow, né? É como se fosse assim, ó, imagina que algo que você, quando você não está em flow, ou seja, você não está motivado ou não está concentrado, né? Você demora 5 horas para fazer. Se você está em flow, você demora 1 hora. Você é 5 vezes mais produtivo, né? O que você faz em 1 hora, você demora 5 quando você não está em flow. E essa é uma pesquisa da McKinsey, que durou mais de 10 anos. Também o Facebook aplica os conceitos do flow desde o começo, há muitos anos, né? E o resultado disso foi que, em 2016, teve uma pesquisa com as 18 principais empresas de tecnologia no mundo, e essa pesquisa apontou os funcionários do Facebook como os mais satisfeitos e menos estressados, né? Acredita-se que isso tem a ver com essa cultura e a prática do flow que eles instalaram desde o começo, né? Desde o início. Existe um projeto um projeto científico, né? Chamado Flow Genoma, ou Flow Genome Project. É um projeto onde tem uma equipe de neurocientistas e psicólogos, cientistas do comportamento, tentando decodificar o genoma do flow, entendendo o
que acontece no seu corpo, na bioquímica do seu corpo e no seu cérebro, né? No seu cérebro, na neurociência, na bioquímica do seu cérebro, para entender como é que você entra em flow. E quem eles pegaram como, vamos dizer assim, os participantes, né, da pesquisa, os sujeitos de pesquisa, atletas de esportes radicais, atletas de esportes de risco, né, onde o alto desempenho não é apenas algo desejável, mas se ele não entrar em flow fazendo aquilo, ele pode morrer, né? São atividades perigosas. Então, essas pessoas, esses atletas, eles entram em flow. Todos eles adquiriram uma capacidade de entrar em flow, né, porque é um altíssimo nível de concentração. Um altíssimo nível de concentração. Então, eles pegaram essa população inicialmente para pesquisar, né, e já tem muitos resultados para entender a bioquímica, a neurociência do flow, e já tem 2 livros publicados pelo pessoal do Flow Genoma, né, um livro em português chamado Super-Humanos, né, que explica tudo isso cientificamente e com exemplos. A maioria vem da área de esporte, de esportes radicais, porque foi a amostra de público que eles pesquisaram, não é? Também, e o que é interessante é que o Google se interessou pelo Flow, falou assim, puxa, esse negócio é sensacional, a gente quer que os nossos engenheiros entrem em Flow no trabalho, né? Vamos fazer um treinamento de Flow. Só que um treinamento de Flow não é tão simples como o de Mindfulness, não é só ficar sentado, né? Precisa de todos uns aparatos para te ajudar, porque é corpo e mente. E aí, então, eles criaram um espaço que chamaram de Flow Dojo, né? E é o primeiro centro de treinamento e pesquisa, ou de pesquisa e treinamento em Flow do mundo. É no Google. Então, eles chamaram o pessoal do Flow Genoma Project, né? E fizeram um desenho de um espaço de treinamento de Flow, lá no Vale do Silício, né, no Googleplex, né, no campus do Google lá, eles têm um espaço enorme, com equipamentos e um monte de coisa, né, para colocar no cérebro e tudo mais, no corpo, para que os funcionários lá, então, aprendam a praticarem e a entrar em Flow. Na psicologia do Flow, o Mihai, Csikszentmihalyi, ele descobriu uma condição simples e tão importante, né, tão significativa para você entrar em flow. E essa condição é a seguinte, você entra em flow quando existe equilíbrio entre o desafio e as suas habilidades. Então, se você tem um desafio alto, você precisa ter habilidades altas e equivalentes para entrar em flow. E toda vez que há um desequilíbrio, seja porque o desafio é maior do que a sua habilidade, ou mesmo que o desafio seja menor que a sua habilidade, você não entra em flow. Então, o que acontece é o seguinte, vamos pensar aqui, o indivíduo tem uma habilidade muito baixa em qualquer coisa, em tocar piano, qualquer coisa, né? Ele precisa de ter um desafio bem baixinho e equivalente, para ele conseguir sentir satisfação nessa atividade. Aí, conforme ele vai aumentando a habilidade dele, ele vai treinando, vai desenvolvendo, né, o desafio precisa aumentar também. Se o desafio não aumenta, ele vai entrar num estado mental de tédio. E no tédio, o desempenho dele cai. Olha que interessante, isso é curioso. A habilidade dele aumenta e o desempenho cai. Né? Por quê? Porque ele fica entediado. Entediado, ele tem um desempenho pior do que quando ele está em flow, não é? Então, o que precisa acontecer com esse cara? Nós precisamos aumentar o desafio, porque o desafio está muito baixo. Agora, digamos que o desafio aumente, mas aumente demais, e aí ultrapasse o nível de habilidade da pessoa. Aí ele não vai ficar em tédio nem em flow, ele vai ficar ansioso. E quando você está muito ansioso, o seu desempenho também cai. Então, o seu desempenho melhor, o seu estado de excelência, é quando você está em flow. E quando você está em tédio ou ansiedade, o desempenho cai. Não é? Então, se o indivíduo está lá no nível de ansiedade, o que ele precisa fazer para entrar em flow? Tem 2 formas. Ele tá, não, tomar cerveja não serve. O indivíduo está aqui, ó. O indivíduo está aqui. Estado de ansiedade. Eu quero ir para o flow. Como é que eu faço? Aumentar a habilidade, exatamente. Então, eu aumento a habilidade, treino mais, até eu conseguir chegar no nível do desafio, eu entro em flow. Ou, alternativamente, eu posso baixar, né,
o desafio. Se eu conseguir baixar o desafio, também consigo equilibrar, entro em flow. Né? Então, ou eu aumento a habilidade, ou eu baixo o desafio, tá? Para entrar em flow novamente. Né? Esse é o segredo. Então, aqui no meio, você tem a alta performance. Né? E fora do meio, você tem ansiedade ou tédio, e aí o desempenho cai. Então, esses são os 3 estados mentais. Então, é interessante você pensar, né? De tudo que você faz no seu trabalho, quais atividades você entra em flow, não vê o tempo passar, fica 100% focado e concentrado, quais você fica ansioso, porque não está dando conta, porque está difícil, né? Ou você fica entediado, porque pô, isso aqui não tem nenhum desafio para mim, é muito fácil, estou subaproveitado, não estou usando meus talentos, não estou aprendendo nada de novo. Né? Isso é uma boa ferramenta para os líderes. Eu dou treinamento de liderança positiva, né, em empresas também, para líderes, e essa é uma ferramenta importante para eles identificarem as atividades de flow, ansiedade e tédio de cada funcionário da sua equipe, e dele próprio também como líder. Né? E o último conceito que eu quero compartilhar com vocês aqui, a última estratégia para o alto desempenho, né, é um conceito que veio da psicologia positiva, chamada balanço emocional. Né? De balanço vocês entendem bem. Né? Agora, esse balanço é um outro tipo de balanço, que é o balanço das suas emoções. Então, é como se fosse assim, nós temos uma balança dentro de nós. De um lado, você coloca todas as emoções agradáveis, boas, positivas, aquelas que você gosta de sentir. Alegria, serenidade, motivação, entusiasmo, gratidão, flow, etc. Do outro lado da balança, você coloca todas as emoções desagradáveis, né? Negativas, aquelas que você não gosta. Ansiedade, tédio, irritação, estresse, tristeza, angústia, medo, insegurança, né? Coloca lá raiva, né? E aí o que está predominando na sua vida? Você está vivendo mais emoções positivas ou mais emoções negativas? Os pesquisadores em psicologia positiva descobriram que conseguiram calcular uma proporção ideal entre emoções positivas e negativas. Não tenho tempo de explicar como chegou-se a esse cálculo, mas acreditem, esse cálculo é o seguinte: 3 emoções positivas para cada emoção negativa. Se você conseguir viver 3 vezes mais estados mentais positivos, agradáveis, do que negativos, você será uma pessoa feliz. Né? Você será uma pessoa feliz. E no trabalho, você terá um bom desempenho no trabalho quando você alcançar 3 vezes mais estados mentais positivos do que negativos. Né? Então, transformando isso em percentual, significa 75% do seu tempo em estados positivos e 25% negativo. O bom dessa pesquisa é que, olha, é 75%, não é 95%. Né? Ou seja, você pode ficar estressado 25% do seu tempo no trabalho, 25% do seu dia. Né? Então, sei lá, um expediente de 8 horas. 2 horas por dia você pode ficar estressado, irritado, entediado, ansioso. Desde que as outras 6 você esteja motivado, concentrado, entusiasmado, engajado, feliz, grato, tranquilo, sereno. Né? 6 horas por dia, no expediente de 8 horas. E tem até uma forma de calcular isso. Podemos chamar isso de mindset positivo. Tá? Podemos chamar isso de mindset positivo, mentalidade positiva, quando você consegue alcançar 75% de positividade, né, de estados mentais positivos. Então, seria isso aqui. 75% é chamado ponto de virada. Né? 75% ponto de virada. Acima disso, eu tenho alto desempenho. Acima disso, baixo desempenho. Acima disso, felicidade. Abaixo disso, infelicidade. E aí, quanto mais acima, melhor. Quanto mais abaixo, pior. Né? Quem quiser fazer esse teste, tem um link, existe um livro chamado Inteligência Positiva, escrito por um CEO, não é um cientista, é um CEO, né? Mas é um CEO que pegou as pesquisas científicas e aplicou na empresa. E aí esse livro foi publicado pela editora Objetiva, então tem um link lá, né, no site objetiva.com.br/teste inteligência positiva, é gratuito e ele te calcula o seu mindset lá, o seu quociente de positividade para ver se você está no 75, está menos, está mais, como é que está o negócio. Né? E esse quociente foi pesquisado para vários
vários contextos, até casamento, não vou entrar aqui, mas até casamento, né? E também times de alto desempenho, desempenho médio e baixo desempenho. Os times de desempenho médio têm quociente de positividade 66%. Os do desempenho baixo, 29%. Né? Os times de alto desempenho têm um quociente de positividade de 85%. Né? O quociente médio de uma equipe de alto desempenho. E casamento também foi pesquisado. Tá? Casamentos felizes... Casamentos felizes precisam de um quociente alto também, 82% de positividade. Né? E aí tem casamentos, deixa eu ver aqui, alto desempenho, casamentos em dissolução, 41%. Né? Ou seja, se o índice do casal tiver 41%, aí o casamento já está indo para as cucuia. Né? O bicho já está pegando lá, não vai durar muito. Né? E os casamentos felizes duradouros têm quociente de acima de 80%. Tá? E os times de alto desempenho também acima de 80%, em torno de 85%. Né? Então, vocês podem fazer esse teste. E agora, então, vou resumir, né, 7 estratégias, fechando a minha palestra, 7 estratégias para o alto desempenho. O que é que nós vimos, então? Que eu recomendo para vocês. Criem um ambiente de segurança psicológica, principalmente se você é líder, gestor, dentro da sua equipe, pelo menos, né, criar esse ambiente de segurança psicológica, que eles não tenham medo de errar, não tenham medo de falar, não tenham medo de opinar, né, possam se sentir seguros para expor suas ideias. Né, isso é segurança psicológica. Estabelecer relações de confiança entre líder e liderado, entre eles, entre si, seus pares, né, para que um possa confiar no outro. Não um ambiente de medo, ou esse vai passar a perna em mim, ou eu não confio, né? Ou o meu chefe fala uma coisa, mas ele faz outra, e aí eu não consigo confiar nele, ou ele promete e não cumpre o que promete, aí eu não consigo confiar nele. Então, criam relações de confiança, né, uma cultura de confiança na empresa. Exercite a comunicação empática e não violenta, principalmente se você for líder, você dá feedback. Né? Dar feedback de qualquer tipo é melhor do que não dar. Segundo as pesquisas, não dar feedback é a pior coisa. Né? Depois vem o feedback negativo. É melhor do que não dar, né? Mas o feedback onde você usa uma comunicação empática, não violenta, é o melhor, é o mais eficaz, é o mais eficiente. Está correlacionado com alto desempenho. Né? Cultive um mindset de crescimento, ou seja, quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Independente de inteligência e talento, porque existem talentos inatos, psicologia não nega isso, mas independente do seu talento inato, você pode sempre melhorar, né? Com esforço, com empenho. Treine seu cérebro para entrar em mindfulness. Isso exige treinamento, não é uma coisa que você lê num livro e pronto, já é suficiente. Né? Você tem que praticar todos os dias. É que nem atividade física, é que nem corrida. Você tem que correr todos os dias para você ficar um pouquinho melhor a cada dia. Né? Então, meditação é isso. Né? Você tem que praticar todo dia e você vai melhorando cada vez mais e o seu cérebro agradece porque ele também vai entrando num estado de mais saúde e eficácia. Né? Aprenda a entrar em flow, desenvolvendo foco e motivação intrínseca. Você entra em flow se focando e fazendo coisas que você gosta de fazer. Não é? E uma boa dica para entrar em flow é buscar desafios altos no limite das suas habilidades. Né? Então, quanto mais alto o desafio, melhor, desde que a sua habilidade esteja equilibrada com o nível do desafio. Porque se ultrapassar o nível de habilidade, você fica ansioso. E se estiver muito baixo, você fica entediado e o desempenho cai. Né? 8ª estratégia, eu escrevi 7 ali, mas na verdade são 9. É porque eu acrescentei mais 2 de última hora. Busque um balanço emocional positivo. Né? Ou seja, vamos tentar alcançar esse saldo de 75%, né, do tempo em estados mentais e emocionais positivos e 25% em estados mentais e emocionais negativos. E a última estratégia, cultivar os 5 ingredientes do bem-estar. Né? Emoções positivas, engajamento. Engajamento tem a ver com o flow. Tá? Você se engaja numa atividade quando você consegue entrar em flow fazendo essa atividade.
né? E emoções positivas é os 75% positivo. Relacionamentos positivos, através de comunicação empática, relação de confiança, segurança psicológica, né? Significado, encontrando um propósito, né? Naquilo que você faz, um propósito maior naquilo que você faz, e realização. Você vai obter, se você colocar tudo isso em prática, você vai ter alto desempenho, produtividade, performance, resultado em qualquer coisa que você pratique. No trabalho, nos esportes, nas artes, nos relacionamentos, no casamento, na sua vida pessoal. Então, vou fechar com uma citação final. Tá? Eu convido todos, quem quiser entrar no meu site, é www.flowpsicologiapositiva.com, e nas redes sociais, você procura aí, @eldercamei, Instagram, Facebook, tem um canal no YouTube com vídeos também, né? Vocês estão todos convidados aí a seguir, quem quiser saber um pouquinho mais sobre psicologia positiva e flow. Uma citação final de um grande líder, que todos vocês conhecem, que eu gosto muito, tenho certeza que todos também gostam. Mantenha suas atitudes positivas, pois suas atitudes tornam-se hábitos. Mantenha os seus hábitos positivos, pois seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha os seus valores positivos, pois seus valores tornam-se seu destino. Mahatma Gandhi, quem falou. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado da palestra. Estou à disposição para dúvidas. Não sei se tem tempo para dúvida ou não, mas se não tiver, eu posso tirar dúvidas aí fora. Você podia começar do início, porque eu perdi alguma... Não, estou brincando. Gente, tá vendo que a mente também precisa ser educada, precisa ser cuidada. É claro que uma cerveja resolve isso tudo que ele falou aqui. Sacanagem, né? Não, mas é isso. Inclusive, é aquele negócio, às vezes a pessoa está estressada no trabalho e fala, cara, estou precisando da cerveja. Não, você está precisando educar sua mente. Né? Você está precisando frear. Você está precisando, alternativamente, saber encontrar paz, harmonia, equilíbrio durante o caminho. Né? Cara, deixa eu dar o gás total aqui, depois eu... Não, cara, procura encontrar uma equação que você consiga ter um desempenho sempre no mesmo nível. Né? É isso aí, obrigado.